Boa tarde, estamos começando mais uma live, mais uma entrevista aqui no Amazonas Atual, agora com os candidatos a senador. E estamos aqui com o Luiz Fernando Souza, do PSOL. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Valmir. Boa tarde aos eleitores que acompanham essa live aqui pelo portal Amazonas Atual. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui essa tarde para a gente trocar umas ideias. Luiz, o PSOL está lançando aí uma série de candidaturas, tem candidato a presidente da República, tem candidato a governador do Amazonas, ao Senado, candidatos a deputado federal e estadual, né? O partido está organizado, está forte para disputar essa eleição? Eu diria que o partido já há algum tempo ele já vem forte, né? E o que a cada eleição a gente vem disputando mais ainda o eleitorado, disputando com o nosso programa. Então, a gente vem num crescente. O momento que o Amazonas, por exemplo, constrói as candidaturas, para ficar no nosso caso particular, mostra o quanto o partido vai se fortalecendo, né, junto ao trabalho de base, essa coisa toda. Vocês têm um candidato a senador? Nós temos 2 candidatos ao Senado. É o Luiz Fernando Souza e quem é o outro? O Luiz Fernando de Souza e o Rondinelli. Uhum. Você acha que essa estratégia é boa de lançar 2? Porque o Senado é uma candidatura majoritária, né? Não é como uma proporcional que um candidato pode ajudar o outro a se eleger. Exatamente. Na verdade, Valmir, essas são escolhas que foram surgindo de estratégias diferentes construídas dentro do PSOL Amazonas, né? Que acabaram resultando em 2 candidaturas, o que soa estranho quando a gente pensa e observa esse cenário, né? E isso que você colocava de ser disputas majoritárias, mas isso foram das escolhas internas do partido que levaram a essas 2 candidaturas. O pessoal no Amazonas, até hoje, o partido nasce ali em 2003, né? Uhum. No Brasil e no Amazonas também, mas até hoje não conseguiu êxito em nenhuma eleição que disputou. O que aqui você... Por que não consegue avançar como avançou, por exemplo, no Rio de Janeiro e no Amapá, no Pará, onde o Amapá conseguiu até eleger um senador, né? O partido. O que houve no Amazonas que o partido não deslanchou? Pois eu acho que, eu penso o seguinte, que isso se explica em razão de algo que alguns estudiosos chamam de uma distribuição desigual da cidadania nesse país, da cultura cidadã. Acho que esse é um elemento. O Amazonas, ele tem um espectro do pensamento bastante conservador, né? Então, esse elemento cultural é um obstáculo para essa pujança, por exemplo, que tem o PSOL em outras regiões que você citou, né? Mas, a despeito disso, o partido tem conseguido avançar. Isso a gente entende que no Amazonas as coisas são tijolo a tijolo, é uma construção mesmo, é um mutirão que vai se construindo aos poucos, esse partido. Eu questionaria o que vocês pretendem com essa eleição? Eleger quantos ou não eleger? É só para marcar posição? Entendi. Qual é o objetivo do PSOL? Bom, o objetivo do PSOL é eleger, né, contribuir nessa tarefa do partido nacionalmente de elegermos parlamentares tanto para o estadual quanto para o federal e eleger para o Senado, né? Agora, essa disputa, ela é articulada intimamente com as disputas que o PSOL faz no trabalho, nos movimentos sociais, no sindicato. Uma coisa não está descolada da outra. Para nós do partido, o momento da disputa parlamentar é uma etapa do momento da luta mais geral que o partido trava de acordo com o seu programa para a construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, mais igualitária, né? O pessoal, eu ouvi até num debate, um candidato que participava do debate ali chamou o candidato do PSOL a presidente de funcionário da Dilma, né? Uhum. Na verdade, o pessoal foi uma dissidência do PT, né? Certo. Pessoas que deixaram o PT e fundaram um novo partido ali em 2003, depois daquela reforma da Previdência
implementada no primeiro governo do Lula. Certo. O que diferencia o PSOL do PT? O que diferencia? É o programa, né? Eu diria o seguinte, enquanto o PT é um partido que optou por navegar no reformismo, numa conciliação entre classes, né? Nesses 13 anos de governo, o PSOL já na sua origem, lá em 2003, ele já nasce propondo um outro programa, um programa que seja de acordo com o olhar da classe trabalhadora, as suas demandas, as contradições que emergem dessa sociedade, né? Então são programas, eu diria, profundamente distintos. O programa do PT e o programa do PSOL. Isso nos diferencia qualitativamente. Por isso, é até má fé do candidato que disse que o Boulos é um funcionário da Dilma, porque são radicalmente diferentes. O que ocorre é que nesse processo de impeachment, de golpe parlamentar, o PSOL tomou, em grande medida, uma posição contrária ao golpe, né? E o Boulos é uma figura que defende isso veementemente, né? O direito da ampla defesa, denuncia o golpe parlamentar, então, e isso os adversários acabam tentando impor essa pecha de funcionário da Dilma, que é uma grande bobagem. Entre o pessoal de direita e de esquerda, costuma-se dizer que PSOL e PSTU hoje são dois partidos que fazem parte daquela esquerda radical. Certo. Você se considera um esquerdista radical? Bom, eu particularmente me considero um radical. Radical no sentido de que o nosso partido, ele quer discutir o Brasil, quer discutir o Amazonas, mas quer discutir ele na profundidade das raízes que geraram todas essas contradições que nós temos, né? Então, nesse sentido, esse é um partido radical. Inclusive mais radical que o PSTU. Né? Porque nós queremos ir fundo nas raízes que geraram a nação que nós temos, a região que nós temos, o estado que nós temos, profundamente contraditório. Pois é, a gente assiste, quando assiste ali o jogo político em Brasília, a gente vê os candidatos do PSOL sempre na defesa no combate à corrupção, na defesa dos direitos humanos e tudo. O que o pessoal pensa para o país, assim, como política pública? O que está precisando mudar, por exemplo? Perfeito. Na sua opinião. Perfeito. É importante também você ter chamado a atenção para isso. Nessa conjuntura que nós atravessamos de crise política e econômica profunda, né, com uma espécie de judicialização da política no país, né, nesse processo mesmo de judicialização, a gente ressalta o PSOL, e ele ressalta desse processo de judicialização sem ter um único parlamentar envolvido com problemas na Lava Jato, né? É um partido que já no seu programa, e isso desde fundação, já rejeita o financiamento de empresas em suas campanhas, de empresa privada do grande capital. Mesmo quando era permitido. Mesmo quando era permitido, né? O partido já se antecipou, né? E já rejeitou isso no seu programa, no seu estatuto. Então, esse é um elemento importante. E isso significa o quê? O que o partido quer como política pública? A gente quer construir uma nação, né? Porque a gente compreende que esse país, ele não é uma nação, ele é uma nação pela metade, né? Uma federação que não é uma federação. Nós queremos discutir isso, nós queremos construir uma nação que seja autônoma, que seja capaz de definir os caminhos da sua economia, né? Isso para nós é importantíssimo, né? E isso só se constrói indo numa outra direção do cenário até aqui construído e que tem sido hegemônico desde a fundação desse país, desde a chegada dos portugueses. O PSOL, um dos deputados do PSOL dirigiu uma CPI sobre a dívida pública no Congresso Nacional. E o resultado dessa CPI foi praticamente escondido da grande mídia, a gente não ouviu falar. Eu li alguma coisa nesse sentido, mas eu queria que você comentasse. Você tocou nessa questão da economia.
Certo. O que o pessoal pensa a respeito dessa dívida que consome hoje quase 50% do orçamento da União? Perfeito. Esse é um elemento chave para o pessoal. Enquanto nós vivemos uma guinada profundamente desconstrutiva do ponto de vista da sociabilidade, das condições de reprodução da vida social, com essas emendas, com essas novas leis que tem aí, por exemplo, a emenda constitucional 95, que é o teto, que limita o teto dos gastos, ela é profundamente contraditória, ela desagrega toda a economia e a vida social. Então, em relação... Antes de pensarmos uma emenda constitucional como esta, do teto dos gastos, antes de pensarmos reforma da Previdência, antes de pensarmos reforma trabalhista, nós tínhamos que pensar a auditoria da dívida, que é algo que está previsto na Constituição de 88 e até hoje não é implementado. Então, isso é um elemento fundamental, né? Pensarmos a questão dessa auditoria da dívida pública, o tamanho que ela é, o que ela representa. Grande parte do PIB do país é destinado para o pagamento da dívida, né, e financiarização, então, da nossa existência. E isso é profundamente destrutivo do ponto de vista da construção de uma nação soberana. Uhum. Pois é, voltando aqui para o local, né? Uhum. O que o pessoal defende como o candidato do pessoal ao Senado defende como políticas primordiais para o Amazonas? Primordiais, perfeito. Nós temos, interessante ressaltar isso, que essa nossa candidatura, a minha, do Luiz Fernando Santos, ela é, na verdade, uma construção coletiva, né? E essa chapa mesmo é uma construção coletiva, sou eu, Márcia Mamed e o Adilson Maia. E nesse processo a gente construiu alguns eixos que a gente considera centrais, que a gente divide em dois grandes eixos. São os eixos que nós chamamos de macroeconômicos, né? Então é preciso discutir a questão do lugar do Amazonas nesse processo de reestruturação produtiva, de desenvolvimento econômico, qual o lugar da Zona Franca, qual o lugar do Distrito Industrial nesse novo cenário do século XXI, né? Qual o sentido de discutir geração de emprego e renda, né? A partir de que pegada nós vamos discutir isso. Esses são elementos que se desdobram em outros, que tem a ver com a questão ambiental, demarcação de terra indígena e garantia das terras indígenas já demarcadas, né, a questão agrária, né? Nós temos um conflito fundiário profundo no sul do Amazonas, com morte de lideranças dos pequenos agricultores e de indígenas. Então, essas são contradições importantes. No plano urbano, nós temos outras contradições, né? A malha urbana do Amazonas está profundamente atravessada pelo sentido de um desmonte do que nós entendemos como segurança pública, a violência graça em todas as cidades, seja na capital, seja no interior do Amazonas. Então, esses são temas que nós queremos explorar. Uhum. Qual é a análise que vocês fazem dessa questão da violência? Hoje, as autoridades dizem que é o tráfico de drogas que tem gerado a grande parte da violência na cidade, né, na capital, e em algumas cidades maiores do interior do estado. Essa é a sua avaliação também? Não. O componente da droga, família, é um elemento importante a ser considerado no tempo presente. Mas eu lembro que um tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu fui professor na UEA, eu coordenei uma pesquisa em que a gente articulava, fazia uma aproximação entre as taxas de emprego na cidade de Manaus e os índices de violência. E nós percebemos o seguinte: em 1989, 88, 89, quando o Distrito Industrial atingiu o pico de empregos, com mais de 120 mil empregos de carteira assinada direto no Distrito Industrial, as taxas de violência eram extremamente baixas naqueles anos, embora a violência seja um componente da vida urbana, né? Mas as taxas eram baixas. Na medida em que nos anos 90 o crescimento do Distrito Industrial vai
degradando e o emprego direto também, as taxas de violência começam a assumir. Mesmo quando já no início do século XXI nós chegamos a mais de 100 mil empregos, as taxas de violência começaram a aumentar. Mas por quê? Porque agora o emprego já não é como nos anos 80, é um emprego precarizado, terceirizado, parcelar, né? O cara trabalha 3 meses, depois ele tem que circular para voltar. Ou seja, você precarizou todo o trabalho. Esse é um elemento fundante das condições para a geração de violência, né? Quer dizer, estatisticamente você consegue mostrar que existe uma relação íntima entre a degradação das condições de trabalho e violência. Uhum. E como é que se combate isso? Como é que se combate isso? Aí sim, por exemplo, no caso da nossa atuação no Senado, ela vai se dar, por exemplo, por uma frente que seja capaz de se contrapor, né, e propor mesmo a revogação de determinados marcos legais criados nesses últimos anos, particularmente no governo de Temer, mas isso não isenta também algumas leis criadas anteriormente a ele, que aceleram esse desmonte das condições de trabalho. Então, esse é um elemento importante, né? De como é que se gera emprego. Eu já vi candidatos dizer que ele vai gerar emprego e renda como senador. Não vai, se esse candidato esteve na ponta de lança da defesa da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, né, da reforma do ensino médio. Essas coisas todas, no conjunto, elas desmontam as condições de trabalho e de geração de renda, portanto. Pois é, a gente imagina o seguinte, que numa sociedade capitalista como a nossa, não tem saída. Você vai ter que, para gerar emprego, vai ter que produzir. Uhum, né? Exato. Seja em qualquer campo da economia, vai ter que produzir, ou na área de tecnologia, ou na área de alimentos, mas vai ter que produzir, porque, como dizia Karl Marx, né, só o trabalho é que gera riqueza, não é isso? Exato. E a saída para o Brasil, então, qual é o horizonte que a gente pode vislumbrar para o Brasil nesse cenário? Perfeito. Um dos primeiros, me parece o seguinte, que é um horizonte para a nação e um horizonte para o Amazonas, que tem um professor que tem um estudo importante sobre isso, que é o Plínio de Arruda Sampaio, que inclusive é filiado ao PSOL, e que ele aponta o seguinte: a nação brasileira é uma nação fundada pela metade. Por quê? Porque do ponto de vista econômico, ela não é autônoma na sua plenitude, né? Nós estamos sempre sujeitos aos humores do mercado internacional, aos humores desse ambiente de volatilização do sistema econômico, né? Do capital volátil. Nós somos muito suscetíveis disso. Então, esse é um elemento que nós precisaríamos enfrentar, mas isso precisava fazer um grande concerto para pensar a nação numa outra direção. Esse é um pressuposto fundamental para a gente pensar investimentos que de fato sejam capazes de garantir emprego, renda, quer dizer, emprego, renda e políticas públicas sociais que envolvam esse conjunto da nação, teria que ser pensado num projeto nacional, num projeto de construção da nação. Luiz, quando a gente fala em esquerda, muita gente hoje torce o nariz, né? A esquerda ela está muito mais marginalizada do que já esteve na história, né? No período da redemocratização, ali a esquerda ganhou força com o PT e tal, e hoje a esquerda ela é vista com maus olhos por grande parte da sociedade. E a gente percebe também que a esquerda não consegue se organizar como esquerda. No estado do Amazonas não existe outros partidos que poderiam estar juntos com o PSOL nessa disputa eleitoral, se fortalecendo para tentar avançar com a eleição de algum parlamentar? Eu entendo a colocação. Me parece que a experiência de governos progressistas, isso não só no Brasil, mas em toda a América Latina, eles entrou num ciclo de crise, né? E isso tem rebatimento no que nós chamamos de esquerdas. Por exemplo, como é que nós vamos construir
uma articulação à esquerda se nós não sentarmos efetivamente para fazer uma profunda crítica da experiência até aqui feita, dos equívocos profundos que nós fizemos. Por exemplo, essa conciliação entre classes e esse reformismo ao extremo precisava passar pelo crivo disso que nós chamamos de esquerda, de uma crítica profunda. A partir daí, sim, eu penso que a gente podia pensar numa articulação. No caso do Amazonas, isso é atravessado também pelas experiências de articulação com figuras que saíram saíram do berço da escola política, se a gente pode falar assim, criada por Gilberto Mestrinho, né? Então tudo isso, né, de certa forma, dá o colorido dos limites da articulação da esquerda no plano local. Pois é, essa esquerda historicamente foi cooptada, né? Quem não foi cooptado ficou no meio do caminho, ou no fim ficou para trás, né? Eu falo isso porque, por exemplo, o senador Omar Aziz já foi do PCB, né? O amazonino começou a vida política dele no PCB também, no Partido Comunista. E essas pessoas hoje que são à direita e a esquerda continua correndo atrás, não é? Tem jeito? Tem. É por isso que o PSOL, me parece que o PSOL ele é a novidade, né, nesse cenário, né? Tem jeito? Tem. Né? Agora, nós precisamos conversar sobre esse programa do PSOL. Nós não consideramos também que o PSOL é o último momento da história da esquerda e das organizações políticas. Esse é um partido em transição e nós queremos construir um projeto que seja, de fato, transformador. Tem jeito? Tem. E me parece que esse jeito passa por nós começarmos a discutir as premissas que fundam o PSOL. Eu acho que são premissas democráticas, premissas populares, né? Que, se nós conseguirmos uma sintonia mais fina, elas vão conseguir dialogar com a periferia. A periferia vai se reconhecer no programa. O PSOL é Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo, né? E Liberdade. O que a gente ainda pode pensar que o socialismo pode ser uma alternativa para a sociedade mundial? Isso. Não só pode, como nós devemos. Eu imagino que sim. O que seria uma sociedade socialista? Porque eu pergunto isso, Luiz, porque as experiências que a gente teve na história não foram boas, né? Nenhuma. Pois é. O que é o socialismo? Essa é uma questão chave, né? Inclusive porque essa ideia de que a gente sempre volta para as experiências históricas, né? Não é que elas também não tenham sido boas na sua totalidade. Né? Elas são um momento, o que foi possível na história do século XX. Né? Claro que atravessada de muitos equívocos. Por exemplo, o stalinismo é uma degenerescência, né, do que é a experiência socialista. Isso não nos serve, né? Isso não nos serve, mas isso não é o todo da experiência do socialismo. É possível pensar o socialismo para o século XXI? Sim. Né? Mas o socialismo do século XXI não é algo que está ali logo na esquina. Não existe uma fórmula pronta e acabada, né, para a construção dele. É um processo histórico que a gente vai construindo junto. É possível a gente resumir o que seria esse processo? Um modelo de sociedade? Eu penso que sim. Eu penso que sim. E nós temos algumas experiências concretas disso. Por exemplo, em Campinas, existe uma empresa chamada Flasco, que os proprietários declararam a falência, né, e mandaram os funcionários para tirar férias, né, ali no meio do ano, e quando eles voltassem não tinha mais a fábrica. Eles perceberam isso e ocuparam a fábrica. Eles estão até lá hoje e eles administram a fábrica, ou seja, é o controle direto pelos trabalhadores. Isso não é algo que você coloca como poesia num horizonte, quem sabe um dia isso está acontecendo agora, na prática, com a Flasco. O que eu estou querendo dizer com isso? O que seria esse socialismo, né, concretamente? É a gestão direta por aqueles que produzem a riqueza, da riqueza que eles produzem. E isso é possível. A Flasco é um exemplo de que isso é possível. Pois o socialismo é isso mesmo, porque as ideias socialistas é essa, de que não existe o patrão e o empregado, né? Existe uma sociedade que produz e que essa produção é dividida e todo mundo tem um padrão de vida ali justo, razoável, e tal.
Né? Exato. É de produtores associados. Essa é a ideia. Mas enquanto isso não se realiza na sua plenitude, nós vamos no processo histórico fazendo lutas diferentes, né? Sejam lutas nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, sejam lutas no parlamento. Isso que nós estamos fazendo hoje, o Luiz Fernando Santos, candidato ao Senado, é parte dessa estratégia. A luta parlamentar é parte dessa nossa construção histórica. Uhum. É possível, então, na tua opinião, conviver com resquícios de socialismo numa sociedade capitalista? Eu diria que não, porque o capitalismo, ao se reinventar, mesmo no século XXI, ele é profundamente degradador. Só uma experiência. Nós temos hoje, no mundo, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, 1 bilhão e 400 milhões de desempregados. Né? Eles estimam que se a economia mundial começar a se recuperar em 2019, essas taxas vão regredir para 1 bilhão e 200 milhões de desempregados. Ao mesmo tempo, o capitalismo no plano mundial ele bate recordes, né, de geração de mais riqueza. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que ele bate recorde de geração de riqueza, você não cria mais empregos, né? Você criou algo que nós chamamos hoje de desemprego estrutural. Então não é possível conciliar, colorir o capitalismo de pitadas, maquiá-lo com pitadas de socialismo. Isso não é possível. Ele é profundamente contraditório. Profundamente contraditório. Ok. Luiz, então a gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia do pessoal de campanha eleitoral. Como é que vocês vão trabalhar? Perfeito. Vão para a rua, vão usar as redes sociais? Como é que está essa... Perfeito. Nós dizemos que é o seguinte, essa é a primeira campanha com a cara do século XXI. Né? Então, o pessoal a gente tem discutido, o nosso grupo particularmente, que tem coordenado essa campanha para o Senado, tem discutido que ela se dá em 2 lugares, né? Em 2 fronts, nas redes sociais e na rua, né? No contato com reunindo nos bairros, indo à periferia, indo ao centro, conversar com os trabalhadores, vai se dar nessas 2 frentes. E mais ainda, com um conjunto de candidatos que defendem bandeiras que são diversas, mas que fazem parte daquilo que é o PSOL. Bandeiras da questão indígena, bandeiras da questão LGBT, da questão do feminismo, da juventude, da negritude, que são bandeiras que se incorporaram no programa da nossa candidatura. Né? Inclusive, nós temos um mote para se a Amazônia fosse nossa. Se a Amazônia fosse nossa, isso aqui seria diferente, não é o que nós temos hoje. Né? E esse é o mote da nossa candidatura. E de quem é a Amazônia? A Amazônia é dos grupos tradicionais que desde do final do século XIX, início do século XX, domina essa região, as velhas oligarquias, é também da agroindústria, é também do grande capital que auferiu diversas regalias com os incentivos fiscais, e é muito pouco daqueles que nasceram aqui, dos indígenas, das mulheres, da juventude, daqueles que vivem na periferia, nas grandes e pequenas cidades. A Amazônia é muito pouco dessa turma, e o pessoal quer discutir aí, né? A Amazônia vista do ângulo, do olhar daqueles que vivem na periferia, seja geográfica ou seja do próprio sistema. Uhum. Como é que vocês pensam a estratégia de televisão? Vocês têm pouquíssimo tempo, né? Uhum. Perfeito. A estratégia para isso é que, por exemplo, esse teu espaço aqui é extremamente democrático. Né? Quer dizer, se isso fosse há 20 anos atrás, nossas candidaturas iam aparecer o rosto ali, o número e já foi. Agora não, o tempo de poucos segundos vai ser para a gente chamar, olha, nós temos a página, nós temos fanpage, nós temos, enfim, visita o nosso blog para ver o programa, visita o canal no YouTube, né? Olha, assiste os programas no portal. Isso aqui, quando você nos convidou, e você tem o nosso cyber militante, né, divulgando. Então a ideia é essa. Ok.
Conversei aqui com o Luiz Fernando. Luiz é professor do curso de Ciências Sociais da UFAM, né, e candidato a senador pelo PSOL. Muito obrigado, Luiz. Obrigado também à sua audiência. Eu que agradeço.